Essa é a segunda parte a respeito da grande manipulação. Então nós vamos aprender aqui mais algumas coisinhas que eu quero passar para vocês, tá? A verdadeira manipulação que eles fazem, tomando conta aí de todas as mídias, todo tipo de mídia, todo tipo de instituição educacional. Eles estão também infiltrados em todos os governos e, é claro, eles conseguem manipular as pessoas. E é muito difícil, né? Se você foi criado de uma determinada forma, sendo ensinado a você que nós vivemos aí em uma bola giratória, que não existe aquilo que nós chamamos de ponto de referência, porque o cara num globo ele não pode dizer que ele está em cima, embaixo, do lado, né? Então eles inventaram essa lorota, né? Tudo é relativo ao observador. E uma coisa bem interessante é o seguinte, o que Wolfgang Smith fala aqui em A Sabedoria da Antiga Cosmologia, né? Voltando à questão do geocentrismo, devemos notar que a cosmovisão a que chegamos por meio da percepção sensível é evidentemente geocêntrica. Então, qual a prova que você precisa para que você tenha certeza que não está em uma bola giratória? A primeira prova são os seus sentidos, tá? Olhe para o horizonte, falamos muito isso aqui no canal. Olhe para o horizonte, você vai vê-lo reto. Perceba, aí tente sentir que a Terra está girando, a Terra não gira, certo? Você vê o Sol e a Lua pequenos, girando acima de nós, as estrelas também, a revolução das estrelas, né? O céu tudo gira acima de nós. Aí os caras vêm dizer, inventaram a tal da deusa gravidade, para dizer que todos os nossos sentidos percebem erroneamente por causa do engano dessa deusa. Não, a gravidade faz com que os nossos sentidos não sejam verdadeiros. Que gravidade, gente! Olha só que mentira, que palhaçada, né? Então eles fazem isso, né? O que aprendemos por meio das percepções sensíveis, ele diz, é que a Terra sobre a qual caminhamos repousa no centro do universo e que o Sol, a Lua, os planetas e estrelas revolvem ao seu redor. Para sermos precisos, devemos notar que o ponto de vista geocêntrico não se recomenda apenas à compreensão de mentes ignárias e carentes de instrução, como nos tem sido dito. Então, se você, né, fala aí para alguém que foi criado num sistema heliocêntrico, de que os seus sentidos, né, percebem tudo diferente daquilo que foi ensinado, o cara vai chamar você de burro, de ignorante, porque eles aprendem isso, tá? Porque você está contestando uma religião, tá? Uma religião que tem 500 anos, para ser mais preciso, tá? Então ele diz, para sermos precisos, devemos notar que o ponto de vista geocêntrico não se recomenda apenas a compreensão de mentes ignárias e carentes de instrução, como nos tem sido dito. Essa cosmovisão é, na verdade, compatível com a compreensão dos sábios e dos santos, tá? É o que Wolfgang Smith diz aqui, tá? O próprio Senhor Jesus tinha essa compreensão a respeito da realidade, tá? E você quer ser mais inteligente que o próprio Cristo, né? Quer ser mais inteligente que o próprio Salomão? Quer mesmo? Tá bom então, meu amigo. Então ele fala aqui, ó, uma coisa importante. É crucial ainda entender que esses dois mundos, o terrestre e o estelar, definem uma ordem hierárquica, tá? Então é isso. Existe uma cosmovisão, existe um ponto de referência. A doutrina tradicional do geocentrismo se baseia na concepção do stelatum, a esfera de astros que rotaciona diariamente ao redor da Terra. Entre aquela esfera celeste e a Terra há os planetas, os vagantes, que diferem das estrelas em razão da complexidade de seus movimentos aparentes. São chamados planetas, que significa estrelas errantes. O mais importante, no entanto, é a arquitetura cósmica subjacente, composta de duas ordens de esferas.
Esferas aqui no sentido de ordem, no sentido de âmbito, no sentido de planos, categorias, campos, domínios. Tá? Então ele utiliza essa palavra aqui no sentido de domínio. O domínio terrestre e o domínio celestial. É a concepção de uma esfera externa repleta de estrelas, revolvendo perpetuamente ao redor da esfera terrestre, que permanece imóvel no centro absoluto, no universo. É crucial notar a diferença entre essas duas esferas, que não é meramente cosmográfica, mas ontológica, o que significa que as respectivas esferas representam planos ontológicos distintos, dois mundos diferentes. E isso está de acordo com a linguagem bíblica, tá? Jesus Cristo mesmo sempre falou: vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Jesus Cristo subiu aos céus, um ponto de referência, ele subiu. Seria impossível ele subir a partir de um globo terrestre, porque eles mesmos ensinam que não existe nem em cima nem embaixo. Quer dizer, não há ponto de referência. E nós não estamos submetidos aos poderes celestes, não é? Que o próprio Senhor Jesus veio lá de cima. Então ele tem poder sobre nós. Ele está acima de nós. Deus está acima de você, ateuzinho. Tá? E cristão que crê também nessa balela, tá? Tá fazendo aí fila, tá? Com os ateus, tá bom? É isso mesmo. O que significa que as respectivas esferas representam planos ontológicos distintos. Ontologia tem a ver com o estudo dos seres, né? Na verdade aqui é como substância, né? Dois mundos diferentes, por assim dizer. Devemos notar ainda que até hoje falamos de esferas no sentido destacadamente ontológico. É crucial ainda entender que esses dois mundos, o terrestre e o estelar, definem uma ordem hierárquica. O estelar é superior ao terrestre. Quanto a este ponto, devemos notar novamente que os adjetivos alto e baixo mantiveram sua conotação hierárquica até nossos dias. Essa concepção duosférica do cosmos define uma dimensão de verticalidade que é simultaneamente cosmográfica, ontológica e axiológica. Cosmográfica diz respeito ao cosmos, ontológica diz respeito ao ser, os seres superiores, né, a nós, que é Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, e o ser humano, tá? Então nós estamos submetidos a um poder superior. Ontológica, né, e axiológica, que diz respeito a valores, certo? Então existe uma axiologia, tá? Valores nesse entendimento aqui a respeito da nossa morada. Então, a axiologia diz respeito a valores morais e significa justamente a teoria do valor, tá? E ele continua: a distância astronômica mensurada, como seja em metros ou parsecs, que separa a Terra do estelato, torna-se assim indicadora de um hiato imensurável, também ontológico e axiológico, que separa os dois domínios. Bom, agora como surgiu, de onde surgiu, né? Justamente aí é o que veremos nesse segundo vídeo da série. A Grande Manipulação, parte 2. Eu sou PB Lemos Filho e você está no canal Escatológico. Bom, mas na verdade como tudo isso começou, não é? Porque teve um começo. Essa lorota de universo em expansão, Big Bang que foi sugerido aí, e deve ter sido um plágio, que eu ouvi falar que foi um plágio, né? Do Georges Lemaitre, um jesuíta. Tá? Então, como tudo isso surgiu, pessoal? Simples, manipulação. Tá? Manipulação. E manipulação pelos jesuítas. Tá? São eles que controlam
todo o sistema educacional. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona esse sistema, tá? É bem interessante. Toda essa lorota, todo esse investimento que eles fazem, que tem feito nessa mentira dessa ciência moderna, essa astronomia de Araque, tá? Vimos aí canais, né, dedicados a isso. Toda essa bobajada, né? Aqui, por exemplo, eles mostrando Marte como se fosse algo sólido, né? Aí toda essa parafernália, isso aqui, ó, tudo CGI, tá? Então tudo começou aí com os jesuítas, tá? Copérnico era um jesuíta. Então foi aqui no Slide Player e descobri esse material, tá? Agradeço aí ao meu amigo Salomão, que ele enviou aí para mim alguma coisa a respeito no Instagram. Não, no WhatsApp. Alguma coisa a respeito no WhatsApp, tá? Existe, pessoal, um sujeito chamado, um cargo, lá no Vaticano, chamado Papa Negro, tá? O superior general dos jesuítas atualmente é o conde Peter Hans Covenbar. Bom, eu entrei aqui nesse link, mas não achei nada a respeito, tá? Um holandês de nascimento, ele reside em Roma, na Igreja de Jesus, perto do Vaticano, e de lá dá as ordens aos seus subordinados no mundo inteiro. Para que hajam em nome do Vaticano, diz Phelps. Phelps é um autor, tá, que trata sobre esse assunto dos jesuítas. Eric John Phelps, tá? Então esse material é do Eric John Phelps, o John Phelps. Ele tem um livro com 666 páginas, olha aqui. Os Assassinos do Vaticano. Aqui, Vatican Assassins. Tá aqui, ó. $899? Puxa vida, é bem caro, hein? Aqui. Vamos traduzir aqui para o português. Fica mais simples. 666 páginas, reimpresso em 2013, com a ajuda da edição original publicada há muito tempo. Este livro é em preto e branco, capa dura, encadernação de costura para maior vida útil, com capa de poeira multicolorida, laminada fosca. Impresso em papel de alta qualidade, redimensionada de acordo com os padrões atuais, processada profissionalmente sem alterar seu conteúdo. Como são livros antigos, pode haver algumas páginas borradas, ou faltando ou manchas pretas. Se for um conjunto de vários volumes, será apenas um volume único. Esperamos que você entenda nossa compulsão nesses livros. Achamos este livro importante para os leitores que querem saber mais sobre nosso antigo tesouro, então o trouxemos de volta às prateleiras. Autor, Eric John Phelps. Os Assassinos do Vaticano. Então, assim como eles assassinam pessoas de reputações, tá, pessoal? Eles também assassinaram a fé nas escrituras, tá? Porque a maioria dos cristãos hoje crê em heliocentrismo, tá? Eles conseguiram, infelizmente. Para que hajam em nome do Vaticano, diz Phelps, que ele é autor Eric John Phelps, que nessa igreja também funciona a base geral dos Cavaleiros de Malta, a ordem mais poderosa depois da sociedade jesuíta. Os papas nada podem fazer sem o consentimento do general dos jesuítas. Os Cavaleiros de Malta são especializados em altos negócios, em atos de terrorismo. O general dos jesuítas, bem como todos os altos dignatários da ordem, são feiticeiros luciferianos que celebram missas negras, vestidos e encapuzados de negro, praticando rituais de magia. Dr. Alberto Rivera é uma pessoa muito famosa, Alberto Rivera. Ele se converteu ao Senhor Jesus e ele deixou os jesuítas, tá? E
aqui é um ex-jesuíta convertido a Jesus Cristo, ele afirma a mesma coisa num dos seus livros, publicados por Jack Chick. Jack Chick é uma empresa, né, que se dedica ao evangelismo. Jack Chick é uma missão cristã que se dedica ao evangelismo. Eles publicaram quadrinhos do Dr. Alberto Rivera, tá? Por ter se convertido ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e contado ao mundo os horrores praticados pela ordem a qual pertencera durante muitos anos, o Dr. Rivera foi perseguido com 5 tentativas de assassinato, tendo falecido, não se sabe se de câncer ou outra moléstia, há cerca de 4 anos, em Oklahoma, Estados Unidos. Nesse mesmo livro, o Dr. Rivera conta que após o Concílio Vaticano II, o Papa Negro, que nessa época era o padre Pedro Arrupe, explicou o que significava a expressão irmãos separados, dizendo que era irmãos separados para morrer. Esses irmãos separados seriam principalmente os protestantes, judeus e ortodoxos, os mais odiados pelo Vaticano. Bom, nosso canal, o nosso canal é antipapado, é antipapista, tá? Então, o papado fez muitas atrocidades, né, durante a Inquisição, e hoje tem muita gente, até cristão, né, até protestantes, passando pano nisso, gente. Tá passando pano nisso. Os caras, eles compraram o discurso dos revisionistas, né? Aí ficam passando pano nisso aí. Né? Deus jamais vai perdoar Roma pelo que fez, tanto que tem uma maldição contra Roma em Apocalipse 17. Tá? Essa maldição vai se cumprir. Tá? A grande Babilônia. É isso. Tá? Quase ninguém havia tido até hoje a oportunidade de ver a foto do atual Papa Negro. No livro Jesuítas, uma multibiografia do escritor francês Jean Lecoultre, publicado em 1995, podemos encontrar esse misterioso personagem na página 343. Seu nome completo é Peter Hans Covenbach. Ele aparenta 55 anos de idade e é curioso que tenha recebido no batismo o nome dos 2 apóstolos, os mais íntimos de Cristo, Pedro, né, e João. O Conselho Superior da Ordem é formado por 7 homens da alta hierarquia, 6 brancos e um negro. 7 é o número da plenitude bíblica e também nova-erense, portanto, tinha de ser o número dos líderes da organização jesuíta, como é também das empresas de sociedade anônima. Esta ordem é uma empresa militar anônima a serviço do Vaticano. O mandato do general é perpétuo, exceto se ele for considerado um herege. De repente, se converter a Cristo, né? Aí ele vai ser considerado um herege e eliminado. Os jesuítas que exercem cargos importantes são obrigados a fazer um pacto de sangue. Deixamos de transcrever aqui o conteúdo desse pacto que consta da entrevista do jornalista Rick Martin, simplesmente porque ficamos estarrecidos com o mesmo. Lá que você vai ver. Diz o escritor Phelps que os jesuítas são os verdadeiros autores do livro Os Protocolos dos Sábios de Sião, e que existem muitas versões do mesmo, adaptadas a cada país onde são distribuídas. Voltando ao general dos jesuítas, é ele quem controla todos os governos da terra através dos seus provinciais. Para a ordem é fácil conseguir agentes em todos os países. E são poderosos, tá? Através da educação e doutrinação religiosa que seus padres oferecem em quase todas as cidades do mundo. Então, toda essa astronomia moderna, toda essa doutrinação que sofremos desde criança, tem alguma coisa por trás. Não surgiu do nada, foi criado, esse currículo foi criado pelos jesuítas. E eles implementam justamente essa religião alternativa, tá?
lotada de coisas que não glorificam a Deus, tá? E chamam isso de ciência, tá? Para que eu quero saber como é o Big Bang? O que isso trouxe de bom para o mundo, tá? Eles também falam de algumas personagens, tá? Joseph von Fraunhofer, um físico alemão. Aqui o Lunar Rover, pessoal. Lunar Rover, tá? Aqui, o jipinho lunar lá, que diz que isso aqui custou 38 milhões de dólares, tá? Aqui a tripulação da Apollo 11, aqui. Vai contar toda a mentirada, tá? Eles têm os santos deles, os heróis, que são esses astronautas, né? Certo? Tá aqui, ó. Stephen Hawking, fala dele também, é claro. Deixa eu pesquisar um pouco a respeito desse cara aqui, cadê? Joseph von Fraunhofer. Estão pedindo dinheiro? Essa Wikipédia está pedindo dinheiro? Tá bom. Para ficar colocando nos vídeos aí que a verdade da nossa morada é algo que é um conhecimento arcaico e ridículo. Me poupe, meu amigo. Foi um físico alemão fabricante de lentes. Vou doar nada. Quero ver a origem desse cara aqui. Aqui, ó. Trouxeram Fraunhofer para seu instituto, um mosteiro beneditino. Tá aqui, ó. É isso. Então toda essa parafernália dos jesuítas, de monges, tá? Esses caras são financiados, né? Justamente. Então esses ditos físicos aí, eles são financiados, tá? Eles são financiados. Justamente por esses religiosos jesuítas e os seus acólitos. Tá aqui, ó. Aí, todos eles financiados, tá? Por jesuítas. Aqui, ó. Isaac Newton, né? Nicolaus Copérnico. Isso aqui foi um matemático, um astrônomo. Especializado em mecânica celestial. Né? Impressionante, né? Diz que o cara descobriu Netuno. Descobriu, não já estava lá há muito tempo? Precessão de Mercúrio. Né? Tá aqui, ó. Um obelisco, né? Com a bola em cima. Aí você já vê, né? Com quem esses caras têm influência, né? Com quem ele andava. Qual era a influência deles, né? Então, através da educação e doutrinação religiosa que seus padres oferecem em quase todas as cidades do mundo, não existe um país onde eles não estejam agindo através dos seus subordinados. Um dos auxiliares do cardeal Spellman no pequeno Vaticano, que funciona dentro da enorme e luxuosa Catedral de São Patrício, nos anos 70, era natural do Ceará, da família Arraez de Alencar. Os jesuítas são proprietários de quase todas as atividades esportivas nos Estados Unidos e, quem sabe, também no Brasil. Eles comandam os enormes estádios. Também comandam as atividades recreativas criadas por Walt Disney. Um judeu maçom grau 33. O Walt Disney realmente ele era maçom, tá? Vamos aproveitar e ler algo a respeito aqui de Copérnico, né? Ele foi um polimata renascentista, ativo como matemático, astrônomo e cânone católico. Tá aqui, ó.
que formulou um modelo do universo que colocou o Sol em vez da Terra em seu centro. Está aqui o grande herege Nicolau Copérnico, tá? Que muitos aí, cristãos que dizem crer na Bíblia, acreditam que ele falou a verdade, tá? É isso. Mas fazer o quê, né? Eles vão prestar contas a Deus, não a mim. Quem sou eu? Quem somos nós, né? Teóricos da conspiração. Aqui o Walt Disney. Ele era um Demolai, tá? O Walt Disney era um maçom Demolai, tá? Então aqui está o Walt Disney, ele era um maçom Demolai, tá? Diz Phelps que eles gostam de usar judeus como testas de ferro em várias empreitadas, a fim de que no caso de um escândalo a culpa recaia sobre os mesmos, que têm sido o bode expiatório do mundo inteiro. Através de muitas diversões, os jesuítas iludem as pessoas, oferecendo-lhes prazer e divertimento, enquanto trabalham no sentido de erradicar os governos protestantes no Ocidente. Então, isso está acontecendo atualmente aí nos Estados Unidos, né? Então, era uma nação forte, cristã, protestante, e hoje aí é ecumênica, tá? Mais dada aí a feitiçaria do que qualquer outra coisa, tá? Phelps explica que Las Vegas, com seus cassinos famosos, está nas mãos da máfia. Todo mundo sabe, né? Contudo, os mafiosos da alta cúpula são todos católicos. São todos católicos praticantes, levando a sério a sua religião e obedecendo cegamente os seus párocos. A alta cúpula está sempre na dependência espiritual do arcebispo de Nova York. Atualmente o cardeal é Edward Egan. Bom, vamos pesquisar aqui sobre esse Edward Egan, né? Não sei de quando é esse material aqui. É um padre. Já morreu, ó. Ele morreu em 2015, tá? Esse Edward Egan, ou Egan, né? Edward Egan. Foi um cardeal americano da Igreja Católica Romana. Serviu como bispo da diocese de Bridgeport. Certo. Então, quanto a isso, está defasado isso aqui, tá? Mas vamos ver quem substituiu esse cara. Tá aqui, o atual arcebispo de Nova York é Timothy Michael Cardinal Dolan. Esse cara aqui, ó. Tá? Esse sujeito aqui que está no local, que sucedeu a esse Edward Egan. Hollywood também pertence aos jesuítas e os judeus que aparecem como proprietários das companhias cinematográficas não passam de testas de ferro da ordem. Então é por isso que nós vemos, tá, pessoal, Hollywood investir milhões e milhões para justamente sustentar essa ideia do heliocentrismo, tá? Então, toda essa ideia da física que teria sido criada por Albert Einstein, tá? Que ele, na verdade, era um cara que plagiou. Tá? Certamente era um testa de ferro também, tá? Dos jesuítas. Diz Phelps que o general dos jesuítas é o ditador absolutamente autocrata da ordem. Quando ele fala, seus padres provinciais obedecem cegamente. Existem cerca de 83 provinciais no mundo atualmente. Tudo indica que a ordem dividiu o mundo em 83 regiões diferentes. Então ele diz que para cada região há um provincial, sendo que para os Estados Unidos, onde a ordem detém uma fortuna incalculável, inclusive com mais de 50% de ações do maior banco, o Bank of America,
foram designados 10 provinciais. Então toda a mídia, tá, lá fora e aqui dentro do Brasil também, e essa empresa, né, essas empresas de entretenimento, Netflix, por exemplo, com certeza, né, pertencem aos jesuítas. Na América Central há um provincial, bem como também um na Irlanda. Supomos que no Brasil existe apenas um, na certa residindo discretamente num desses colégios jesuítas que existem em quase todas as cidades importantes do país. O seu governo segue os moldes babilônicos do tempo de Nabucodonosor, representado pelo próprio general. É a forma romana de governo, contudo centralizado numa soberania mundial. Daí vocês tiram, tá, da onde virá o modelo de mundo no reinado do anticristo. Tá? É justamente aí, vem justamente daí, dos jesuítas. Não é à toa que foi um padre jesuíta que fundou os Illuminati, tá? Em 1º de maio de 1776. O tal de Adam Weishaupt. E o nome do cara, Adão, né? É coincidência, né? Costuma-se dizer que o Papa JP2 é o homem mais rico do mundo. Contudo, este general é o mais poderoso e também é riquíssimo, pois sua ordem fatura bilhões de dólares no mundo inteiro, anualmente, segundo o escritor britânico Avro Manhattan, em seu livro Os Bilhões do Vaticano. Avro foi o maior pesquisador e historiador do Vaticano no século XX, tendo publicado 20 livros sobre o assunto. Avro Manhattan. Vamos pesquisar também sobre ele aqui, pessoal. Vamos lá. Avro Manhattan. Está aqui. Foi um escritor, historiador, poeta e artista. Nascido um aristocrata italiano, que escreveu a respeito de vários tópicos políticos durante sua carreira. Manhattan é talvez mais bem lembrado como autor de muitos trabalhos discutindo o papel do Vaticano no mundo político e nos negócios globais, tá? Então vejam só, tá? Tudo vai se encaixando, a gente vai estudando, né, pessoal? Tá? Essa conspiração, nós somos teóricos da conspiração, então estamos aí, está mostrando para vocês a verdade. Sempre que deseja iniciar uma agitação social, revolução ou guerra, o general convoca um encontro com os seus provinciais e juntos ouvem as informações do provincial, onde essa agitação deverá acontecer. A respeito das queixas do povo desse país, e nessas informações se baseia o general para ordenar o início da agitação. Isso confere com o que lemos nos livros O Holocausto do Vaticano e O Vaticano no Mundo, né, político. Isso confere com o que lemos nos livros O Holocausto do Vaticano e O Vaticano no Mundo Político, de Avro Manhattan. Nos Estados Unidos, a ordem usou o movimento dos direitos civis através do agitador Martin Luther King, que o autor chama de Lucifer King. Nos Estados Unidos, eles começaram uma agitação que culminou com a assinatura do Ato dos Direitos Civis. O objetivo dessa agitação foi concentrar a autoridade do poder em Washington, onde os jesuítas têm o seu quartel-general. Esse documento foi redigido por Theodore Herburg, cavaleiro de Malta. Aqui, Theodore Herburg. Aqui, ó, conheça o Papa Negro, chefe da ordem assassina dos jesuítas. Aqui é um site adventista, tá? Esse sujeito aqui, ó, Adolfo Nicolas Parron. É um sacerdote espanhol, prepósito geral da Companhia de Jesus, conhecido entre os estudantes de crimes católicos como Papa Negro. Bom, pessoal, tá aí, ó, para quem quiser pesquisar, né? Os adventistas estão aí.
falando sobre esse cara aqui, ó. Teodoro Herburgo. A Ordem Cruel dos Jesuítas. Os assassinos do Vaticano aí. Tá aí. Erich von Phelps. Olha só que interessante. Acusa os jesuítas de serem responsáveis por todos os conflitos mundiais e pelos assassinatos políticos e religiosos dos últimos 460 anos. Os jesuítas mandaram matar o presidente Kennedy. Phelps também afirma que muitos judeus gentios pertencentes aos mais altos escalões do governo mundial, e principalmente americano, têm sido apenas joguetes nas mãos do Papa Negro, o general dos jesuítas, colaborando com este para praticar maldades contra o povo e os governos democraticamente constituídos. Então é isso que nós estamos vivendo aí hoje no nosso país, não é? E sempre existe uma tensão. Nós sabemos, gente, que nunca houve uma paz política no Brasil, não é? Por quê? Porque esses marionetes, tá, que estão aí a serviço do Vaticano, né, e dos jesuítas, eles pretendem o quê? Eles pretendem destruir nossa nação, não é? Joga um contra os outros e eles são maquiavélicos, né? Utilizam aí estratégias de Maquiavel. Os caras estão aí há quase meio século fazendo tudo o que não presta no mundo, né? Já estão bem escolados, não é isso, pessoal? Ele diz aqui, ó, da instituição da Universidade Notre Dame surgiu nos anos 60 um movimento carismático, o qual ajudaria a unir católicos e protestantes, principalmente os pentecostais nas Américas. Este foi um dos muitos golpes de mestre dos jesuítas. Então tem aí o ecumenismo, né? E muitos cristãos aí, protestantes, abraçaram já essa palhaçada de ecumenismo, tá? Tudo isso é o quê? Estratégia, conspiração, realizada aí pelos jesuítas, tá? Essa instituição é igual à da maçonaria, na qual o maçom de grau inferior nunca sabe o que acontece nos bastidores mais elevados da ordem e trabalham simplesmente achando que estão fazendo uma obra digna, como bons soldados desse exército poderoso. Então, é isso que ocorre com os provinciais do mundo inteiro, tá? Governam os jesuítas inferiores, muitos deles não fizeram pacto de sangue. O mais incrível, diz Phelps, é que os maçons dos mais altos graus também são subordinados ao general dos jesuítas. Então é o que eu sempre disse, né? Eu tenho eu conheço uma pessoa que ele é carola, né? E eu falei para ele isso, né? Rapaz, os jesuítas estão em primeiro, acima de tudo. Depois vem os Illuminati, depois vem a maçonaria, tá? Então é desse jeito. É claro que ele riu da minha cara, né? Porque ele também faz parte dessa ordem aqui, ó. Tá? Ele também tá. Então o que eles fazem com você é apenas rir, tá? Mas fiquem sabendo que o tempo deles é curto. Uma coisa é certa e irrefutável. Todas as guerras do planeta, mais um boliche, têm contribuído para o fortalecimento econômico e político da ordem jesuíta, como as guerras napoleônicas, por exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, eles contrabandearam o ouro dos nazistas para os bancos da Suíça e dos Estados Unidos e ficaram riquíssimos. Enquanto isso, os Estados Unidos produziram a Operação Paperclip e levaram para lá muitos nazistas, né? Inclusive um dos fundadores da NASA, tá? Que é o von Braun, o Werner von Braun, que depois deve ter se arrependido, né? E colocou no epitáfio dele lá os Salmos 19:1. Então é muita coisa que vocês podem pesquisar, tá? Vocês podem pesquisar no Slide Player.
tá? slideplayer.com.br. Vou deixar aí o link para vocês terem acesso a esse material, tá, pessoal? Então sabemos que temos sido manipulados desde que nascemos. E isso serve para todo o ser humano que nasce neste mundo repleto de pecado. Fica a dica.